Ao abrirmos a Escritura, Senhor, pedimos que o Teu Espírito opere naquele que fala, opera naqueles que ouvem, para que haja edificação do povo e glória ao Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu me sinto sempre muito honrado em ser escalado para pregar, sempre sinto muita responsabilidade, muito peso, e sempre é importante para mim, agradeço sempre por poder compartilhar com vocês. E hoje eu quero compartilhar sobre o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro bem estranho, é um dos livros mais estranhos da Bíblia, o livro de Eclesiastes. Se você ler com calma lá, esse livro é esquisito, mas é palavra de Deus para nos fazer refletir em coisas que normalmente não se reflete, não se pensa sempre. E um tema que sempre me recorre no meu coração, irmãos, é que Deus continua ativo no planeta Terra. Deus continua agindo. Nós vemos o caos instalado, nós vemos o problema instalado na humanidade, e dá a impressão que Deus foi contar as estrelas em algum lugar e deixou a gente abandonado aqui. E isso nos causa problemas se você pensar assim. Então, a ideia é que Deus, Ele continua atuando, tudo está sob controle dEle, tudo está sob a direção dEle, por mais que eu não entenda, por mais que me seja estranho, Deus está no controle, Ele é o soberano, e Deus está agindo. E a minha preocupação pessoal é, Deus está falando, Deus está agindo, será que eu estou vendo? Será que eu estou percebendo o que Deus está fazendo? Ou eu estou adormecido? É algo sério a pensar nessa noite. O quanto eu estou percebendo de Deus na minha vida, o quanto eu estou percebendo de Deus no que está acontecendo, ou eu estou dormindo e alheio ao que Deus está fazendo, porque se Deus está fazendo, eu quero participar no que Ele está fazendo. E você também deve participar no que Ele está fazendo, porque você faz parte da família dEle. Você faz parte da família de Deus, você faz parte desse projeto grande de Deus, que se chama Reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feito no céu. Você faz parte disso, você está no reino já. E as minhas ações trarão o reino de Deus para a terra. Então, esta noite eu quero refletir em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, sobre sentidos embotados. E é muito interessante porque eu peguei uma palavra da Bíblia antiga para tentar explicar, para trabalharmos sobre este pensamento nesta noite. Eclesiastes 10:10 diz: se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve bom êxito. Afia a lâmina. Já cortou com faca cega? Já usou? A gente chama faca cega, né? Lâmina cega, né? Aí o cara vai fazer a barba com aquela giletinha que está 3 meses lá tomando chuva no chuveiro, lá tomando água, e vai fazer aquela barba lá no chuveiro, é gostoso, né? Tá 3 meses levando água lá, e você vai passar aquilo na cara, é uma alegria, não é verdade? Ficou cego o negócio, perdeu o corte. Ele está falando exatamente sobre isso. Então, na Bíblia Revista Atualizada, eu estou falando agora com os irmãos sobre as traduções da Bíblia, né? Vocês conseguem ver aí? Eu estou na frente. Ao meio da Revista Atualizada, né? Se o ferro está embotado, a expressão embotado é uma expressão do português mais clássico, né? A gente normalmente não sabe o que é embotado. Então, se você tem mais de uma Bíblia na sua casa, compre Bíblias vamos dizer, atualizadas. Irmãos, a Bíblia não pode ser reescrita. A Bíblia não deve ser reescrita, mas o português, a língua pode ser modificada e melhorada, para que haja mais compreensão, mais entendimento, porque se eu leio e não entendo, não tem edificação. O que eu leio e não entendo não me edifica. Vai ler uma bula de remédio, já leu bula de remédio? Eu vou falar de um cara que era viciado em ler bula de remédio, doido de pedra, né? Vai ler bula de remédio, você não entende nada. Às vezes o cara está lendo a Bíblia numa tradução muito pesada, de um português muito pesado. Aí vem para mim e fala: pastor, eu não entendo a Bíblia, ela é muito espiritual. Não, a Bíblia é espiritual mesmo, é você que não entende português. Então, precisa ter uma Bíblia mais o português. Cuidado com essa história de reescrever a Bíblia.
Cuidado com essa história, isso nasceu no inferno, e isso é problema. O português é melhorado. Pode ser, nos ajuda. Na Bíblia, na linguagem de hoje, que já não é linguagem de hoje, eu estava falando que essa Bíblia na linguagem de hoje já deve ter uns 30, 40 anos já. Não é verdade? Já não é mais nova, já estou velho pra chuchu, né? Mas é tal da linguagem de hoje. Se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. Fica difícil cortar, se não tem fio, né? Seja sábio, é mais inteligente planejar antes de agir. Afia o corte. Afia para ficar mais fácil o trabalho. Na Bíblia NVI, que eu gosto muito, se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força, vai ficar mais cansado, vai ser difícil cortar o negócio. É preciso golpear com mais força, agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, a Eclesiastes tem esse tipo de sacada, e às vezes a gente tem que olhar com calma para poder entender o que esses homens estão falando. Então a ideia central desse versículo é que o machado sem corte representa falta de preparo, representa falta de conhecimento ou de sabedoria para lidar com as tarefas da vida. Está cego, não corta. Nós cantamos aí que as tempestades não podem tirar a minha fé. É isso? Falei certo? Só falar isso não adianta. O que eu faço para manter a minha fé quando a tempestade vem? O que eu fiz para manter a minha vida com fé na tempestade? A tempestade, meu amigo, ela vem para todo mundo. Jesus certa vez falou, e termina o Sermão do Monte, ele falou assim: quem ouve as minhas palavras e não aplica o que eu ensinei, é como o homem que constrói a casa na areia. Lembra disso? Veio a chuva, veio a tempestade, veio a inundação, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Mas aquele que ouve minhas palavras e a aplica, construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a chuva, veio o vento, mas aquela casa resistiu, porque estava edificada na rocha. A tempestade veio para os dois, para quem construiu na areia e quem construiu na rocha. A tempestade vem para os dois. Essa pregação de que o crente não tem tempestade é mentira, é um engano. O crente tem muita tempestade. Isso, e é muito bom, é lindo a letra, a tempestade não vai roubar a minha fé, amém. Mas o que você tem feito por isso? Só cantando? Então, a ideia do machado afiado, o machado sem corte, significa falta de preparo, falta de conhecimento ou de sabedoria para lidar com as tarefas da vida. Trabalhar com um machado cego exige mais esforço, e mesmo assim, o resultado pode ser ineficaz ou demorado. Tem que bater mais, tem que cortar mais, tem que fazer mais esforço. A metáfora então de afiar a lâmina simboliza a necessidade de buscar conhecimento. Não sei a área a qual você trabalha aqui, mas tem áreas, especialmente na área da tecnologia, muda de semana a semana. As coisas novas vêm de semana a semana, se não for dia a dia. E se você não for atrás, logo você está um vovô na história e não consegue mais ser eficiente. Então, afiar a lâmina simboliza a necessidade de buscar conhecimento, desenvolver habilidades e aplicar a sabedoria para ser mais produtivo, bem-sucedido em qualquer empreendimento. Então, esse é vamos dizer, uma interpretação geral desse texto. Embotado significa, então, você já viu isso, significa tirar o fio, a ponta, o gume, ou perdê-los, é enfraquecer sem sensibilizar-se. Você vai no açougue, não sei se vocês vão no açougue hoje, porque hoje em dia a gente compra tudo no pacote, no saco, né? Mas às vezes a gente vai no açougue, vai lá dá 1 quilo de alcatra, o cara vai cortar, ele vem com uma facona grandona e ele passa assim. Você já percebeu que às vezes ele dá o primeiro corte, ele para e pega um ferro comprido assim, um afiador e não faz assim? Porque aquela faca naquele momento ela perdeu o fio. E a nossa preocupação hoje é perder o fio espiritual. É perder os sentidos espirituais. Irmãos, não é difícil perder a fé. Perder a fé não é difícil. Porque a vida está difícil. Ou é só para mim, para vocês não?
Não é difícil enfraquecer, porque os problemas às vezes se avolumam muito, e às vezes se avolumam por muito tempo. Então às vezes não é um problema, o tamanho de um problema às vezes, mas é a continuidade do problema, entende isso? Nossa, um problema sério surgiu, mas esse problema veio sério e em um dia passou, chorou naquele dia e aquela coisa passou. Mas o problema, a grande dificuldade é um problema que se prolonga. Abraão esperou 17 anos para vir o menino. 17 anos. Olhou para si mesmo e falou, tô seco, não tenho mais nada, vai sair filho daqui para onde? Da onde? Olhou para a mulher dele, a mulher, coitadinha, já passou. Está sequinha, né? Não vem mais nada. Mas a Bíblia diz que a tribulação fez ele cresceu na fé. Ele cresceu. Nós às vezes temos um problema, a gente cai, enfraquece na fé. É só eu, vocês não, né? Mas Abraão não, ele teve o problema e a Escritura diz que quanto mais o problema prolongar, mais ele crescia. Porque ele estava firmado na rocha. Ele sabia o Deus a quem ele servia. E nós então corremos o risco de ficar com um machado na nossa vida espiritual. É isso que eu quero falar rápido para vocês esta noite. Existem 4 casos na Escritura de sentidos embotados. Gente que perdeu o fio ou não tinha fio nenhum, não tinha corte nenhum. Os discípulos, aqueles malucos que andaram com Jesus 3 anos e meio, Jesus falando, os caras não entendiam nada, o tempo inteiro não entendiam nada. Não compreendiam nada, via Jesus, via o milagre, via as coisas, quando Jesus falava, o que está falando do quê? Perto dele, né? A multidão pode ter até o desconto, mas viram os milagres, a multidão viu os milagres, eles viram o leproso, viram o cego ser curado, viram que aquele homem era um homem especial, mas a multidão também estava cega. Os discípulos de Emaús, eu sempre gosto desse exemplo, é muito legal, também não eram apóstolos, mas eram pessoas que andaram com Jesus por muitos anos. Irmãos, pelo menos 72 homens andavam com Jesus por bastante tempo, pelo menos 3 anos e meio. Desses 72 homens, ele escolheu 12, tá? Mas muitos, e esses caras aqui, eles andavam com Jesus por 3 anos e tanto. Viram os sinais, viram as maravilhas. E no final, o povo de Israel. Tá bom? Puxa o cinto de segurança aí e vamos lá. Os discípulos. Então, a gente põe o texto, eu não gostei dessa letra, que fica muito pesado, mas eu vou consertar isso ainda um dia. É ruim pôr o texto, porque as pessoas ficam mais preguiçosas ainda. Eu nunca gostei disso. É que relevância me quebrou. Então, com relevância, eu tive que ceder, gente, porque ninguém mais traz Bíblia no papel. Né, porque eu mandava abrir, a pessoa procurava, não achava, separava, esperava achar e tal. A gente começou a relevância, eu entrei um ano depois na relevância, era lá no cinema na Paulista. Eu não enxergava ninguém do público, eu não enxergava as pessoas. E um dia eu fiz a besteira de levar no papel, apagou tudo aí, hein? Eu me conscientizei, me consolei de ver com a luz do projetor, porque eu levei a Bíblia em papel, não conseguia ler. Aqui estão convertidos já, né? Então já melhorou. Mas essa letra não é boa não, essa letra não é didática não. Mas vamos lá. Sentidos embotados, a pessoa perdeu o fio, ou seja, as coisas espirituais estão acontecendo e a pessoa não está vendo. Eu oro sobre isso todos os dias. Esse é um tema que me é muito recorrente em mim, no meu coração. Quando eu vou no meu devocional à noite, na minha casa, eu pergunto para Deus, Deus me dá um coração para entender a sua palavra. Me dá um coração para entender o que o Senhor está fazendo, porque eu não quero estar fora do que o Senhor está fazendo. E esses malucos aqui estavam fora, vivendo ao lado de Jesus, perdidos. Disse-lhe Jesus, tinha havido uma multiplicação de pães, e Jesus dá uma declaração, e os caras viajaram. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão. Você acha que Jesus já está preocupado com pão, rapaz? E é isso que Jesus vai explicar agora. Mas a cabeça deles era só no pensamento humano. E isso é o nosso risco. Jesus fala para Nicodemo, você tem que nascer de novo. Eu vou voltar para minha mãe?
Jesus falando do alto e o cara pensando na terra. Entende isso? A Bíblia fala do alto e eu pensando na terra. Não funciona. A minha fé, se a tempestade vier, a fé não fica não, gente. Entendeu? Então, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, imagina Jesus olhando assim, né? Jesus vendo o mar assim, olhando de rabo de olho, os caras discutindo lá nas costas de Jesus, né? Nós não trouxemos pão, por isso que o mestre está bravo. Né? Uma coisa assim. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: homens de pequena fé, rapaz, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Acho que foi 12 cestos, se eu não me engano. Cara, vocês estão pensando que eu estou falando de pão? A gente multiplicou pão para mais de 5.000 pessoas, né? A primeira vez. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos recolheram? Sobrou, acho que 4 cestos. Como é que vocês não entendem? Aonde que está a cabeça de vocês? Vocês estão pensando em quê? Vocês viram um milagre por 2 vezes, sobrou pão. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A palavra fermento na Bíblia, normalmente ela tem uma conotação de coisa ruim. É um simbolismo. O fermento não é ruim, mas ele tem um simbolismo de coisa ruim. Então as meninas, as mulheres que cozinham aqui, você faz um quilo de pão lá em casa, pelo menos uma colher, sei lá, de sopa na massa, faz o quê? Estufa a massa inteira, não é verdade? Ou no bolo uma colher de chá, em alguns lugares, pega a massa inteira. E Jesus está falando então que o ensino desses homens é como um fermento. É uma coisa ruim que pode contaminar vocês completamente. Só que eles não compreendiam Jesus falando de coisas espirituais, usando coisas materiais. Porque se Jesus fosse falar das coisas espirituais, ele ia usar talvez uma equação matemática. Como é que é a linguagem espiritual? Ninguém sabe. Pi ao quadrado, MC ao quadrado vezes 2. Como é que é a linguagem de Deus? Ninguém sabe. Então Jesus usava a linguagem humana para verdades espirituais. Mas mesmo assim eles não compreendiam. Estavam sem corte, estavam sem fio. Estavam com sentidos espirituais embotados. Sentidos espirituais incapazes de compreender as verdades de Deus. As verdades do Senhor. Embora vivendo ao lado do Mestre. Os discípulos. Clica aí para mim, parou aí, travou, gente, mais um. Aí, João, a multidão, uma multidão seguia Jesus, tanto que teve um momento que ele pôs o barquinho no lago lá, para ficar no lago, e as pessoas ficaram na praia para poder falar, porque as pessoas se jogavam sobre ele para ser curadas. Então ele fica lá. E Jesus aqui está fazendo uma oração ao Pai, e uma coisa tremenda acontece. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Olha, imagine isso, cara. Veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus estava orando e o Pai respondeu: Pai, glorifica. E Deus falando: cara, meu filho, eu te amo, eu vou te glorificar. Eu vou glorificar o meu nome. Fica frio, que eu vou fazer uma obra grande. A multidão, o que aconteceu? A multidão que ali estava ouviu. Gente, eles ouviram. Deus falou audivelmente. Eles ouviram. Mas a multidão que estava ali e ouviu disse que tinha trovejado. Será que está chovendo? Foi Deus que falou, cara. Deus falou audivelmente. Mas eles não podiam compreender porque a mente deles estava fechada para as coisas espirituais. E acharam: está trovejando, vai chover. E outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Não, um anjo não, foi o Pai que falou. Então o que isso revela?
Coisas espirituais estavam acontecendo audivelmente, fisicamente estava acontecendo, mas eles estavam sem a capacidade de perceber, de compreender, sentidos embotados. Os sentidos espirituais daquelas pessoas estavam cegos, incapazes de entender, incapazes de ouvir, incapazes de experimentar aquilo que Deus está fazendo, que Deus esteve fazendo e que Deus está fazendo hoje. E eu me preocupo muito com a minha vida. Senhor, o que o Senhor está fazendo? E você deveria se preocupar também com isso. Os discípulos de Emaús, como eu disse, alguns homens andaram com Jesus bastante tempo, embora não se tornaram apóstolos. Era o dia da ressurreição, era o domingo da ressurreição, Jesus já tinha ressuscitado. E eles estavam quebrados porque a crucificação foi um negócio horroroso. Jesus sofreu muito, ficou deformado, foi enterrado. E os caras falaram, nossa, ele era um profeta. A gente pensou que Jesus ia resolver. E estavam os dois se lamuriando lá, indo para a cidade de Emaús, perto de Jerusalém. E aqui eu diminui muito, né, porque ficava comprido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Cara, mas olha agora esse negócio aqui. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sentidos embotados. Insensibilidade espiritual. Incapacidade de perceber o espiritual. Irmãos, o mundo espiritual é tão concreto quanto o nosso mundo físico. Verdades espirituais estão acontecendo todo o tempo. Deus está enviando seus anjos. Os anjos estão trabalhando o tempo todo. Sabia disso? O ministério dos anjos tem uma teologia sobre isso. Chama-se angelologia. Que os anjos são ministros de Deus, estão atuando. Você veio para cá, vem um anjo de carona em cima do teu carro. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. De repente teve uma trombada, um negócio, não sei o que lá, você escapou porque o anjo puxou a tua orelha de lado e você saiu da frente do perigo. Acredito firmemente nisso. Acredito em anjos aqui agora, ao redor aqui. Então, Jesus aparece e aqueles homens não conseguiam vê-lo. Aí teve aquela história, Jesus começou a conversar com eles, foram comer, foram tomar lá um café com leite. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, Jesus, né? Deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, foram afiados, conseguiram perceber o momento espiritual que estavam vivendo. Havia um momento espiritual de revelação naquele momento. E Deus, na sua graça e bondade, permitiu que eles vissem. Permitiu que eles enxergassem o nosso Senhor. E Jesus devia estar bonito já, todo limpo, todo glorificado, né? Não machucado do jeito que eles viram lá, porque foi horrorosa a crucificação. Mas Jesus apareceu bonito, lindo, limpo. Os olhos foram abertos. E o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu sempre gosto de dizer que Jesus judiou, né, meu? Jesus, ficava mais 5 minutos ali, né? Vamos trocar uma ideia, podia até falar, vocês são cegos, fala alguma coisa, Jesus. Cortou o pão, nem sei se comeu, acho que não comeu, e foi embora, sumiu. Alguém vai dizer assim, mas pastor, vocês acreditam nisso? Eu acredito firmemente nisso. Eu acredito firmemente nisso. Há anos atrás, estava uma ministração na igreja anterior, e tinham os anos 90, tinha um mover do Espírito muito forte nas igrejas. E tinha uma equipe nem tão boa como esta aqui, tinha um tecladista, não era o boy. E estava lá um mover, e eu orando, fechando os olhos, de repente eu ouvi um som assim do teclado. Nossa, parecia aquelas catedrais, aquela coisa assim, um som que encheu. Falei, rapaz, esse tecladista hoje está bombando, meu. E aí choramos, cantamos, não sei o quê. Aí eu falei para ele, cara, foi legal, você ministrou legal hoje. Você tocou. Eu falei, pastor, não toquei nada. Eu não toquei, não estava tocando. Mas eu ouvi o som do céu, irmãos. O som encheu o ambiente. Então, os sentidos espirituais
nos faz ver a vida espiritual. Aí ele diz lá, para terminar, né? Perguntaram um ao outro: não estava ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e expunha as escrituras? Eu amo esse negócio. Imagina Jesus falando de Isaías. Diz que Jesus começou dos profetas a Isaías, de Moisés aos profetas, e falava sobre o Messias, e o coração queimava. Eu amo esse tipo de coisa. E eu fico pensando, mas meu coração não tem queimado mais. Todo domingo o pastor abre a escritura aqui. E essa escritura é a palavra eterna de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que saiu do coração de Deus. Porque não está queimando no meu coração. Devia queimar no meu coração. Como eles, ouvindo Jesus falando, queimava em nosso coração. E nós temos que nos preocupar com isso. Sabe por quê? A vida que você está vivendo, eu e você, está deixando nossos sentidos espirituais cegados. Porque a sua grande preocupação é pagar a conta de luz. A sua grande preocupação é trocar o carro que você precisa usar para trabalhar. A sua preocupação é limpar o bumbum do seu nenê que precisa de saúde. A sua preocupação é atender o seu chefe que cobra de você o seu desempenho. A sua preocupação é ganhar o pão de cada dia. E sabe o que essas coisas estão fazendo? São coisas boas. Mas sabe o que estão fazendo? Tirando o fio espiritual da nossa sensibilidade. O viver aqui, o viver nessa sociedade, o viver nesta cidade, está tirando completamente a nossa sensibilidade espiritual. Porque nós nos dedicamos totalmente. Você vai sair daqui, talvez alguém está pensando lá: pô, pastor, precisa terminar logo de falar que eu encomendei a pizza, e que pizza que eu vou comer lá agora. Outro vai chegar em casa e está pensando: aí vou ter que comer aquele macarrão do almoço mesmo. Pô, se tiver almoço, se tiver sobrado tá bom, né, irmão? Ou tem alguém pensando: cara, que culto chato. Quero ir embora porque eu quero saber o resultado do jogo. O Flamengo vai se arrebentar ou não sei. E estas coisas estão acabando com a nossa sensibilidade espiritual. E nós não conseguimos perceber o sobrenatural de Deus. Esta noite que eu quero falar para vocês é: você precisa afiar o fio da sua vida espiritual. Você precisa afiar o fio. Porque Deus continua agindo. E você precisa ver e precisa ouvir o que Deus está fazendo. Isto não é brincadeira. Então não tem uma palavra para você que você vai sair pulando, gritando, vai ganhar mais dinheiro amanhã. Não, estou te dando uma tarefa de você investir na sua própria vida. Construa a sua casa na rocha. Nós temos gente jovem aqui, gente bem jovem. Se você começar a fazer isso agora, quando você estiver mais velho, tua casa vai estar na rocha. E a tempestade vai bater e ninguém vai te derrubar. Aí sim a tempestade não vai roubar a sua fé. Mas você tem que plantar na rocha. Então, os sentidos espirituais precisam ser afiados na nossa vida. Último exemplo, o povo de Israel. Moisés vai na montanha, fica 40 dias lá, a presença de Deus era tão grande que o rosto do cara começou a brilhar. Ele voltou para baixo, era um neon o rosto dele. Os caras olharam, ficaram com medo de olhar para Moisés. E Moisés pôs um véu para poder falar com as pessoas, porque ninguém queria chegar perto dele. Sei lá, esse cara está brilhando, o que é isso? E Paulo pega este exemplo para falar de sensibilidade espiritual de Israel e sobre a nossa. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O fogo ia apagar. Na verdade, olha aqui, as mentes deles se fecharam. Sentidos embotados. Insensibilidade espiritual. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que o véu é removido. Somente a pessoa de Jesus, comunhão com Ele, pode afiar o nosso fio espiritual.
E ele falou, os israelitas não entendiam e não entendem até hoje, mas você também não entendia. Você também não entendia. Houve um dia que Deus tirou o véu da sua vida e aí você aceitou Jesus. Numa pregação, num louvor, numa reunião de família, um amigo, alguém pregou, falou de Jesus para você e Deus tirou o véu e falou, eu quero Jesus. Todos nós temos esse véu. A humanidade tem esse véu. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, se você está em Cristo, você não tem mais véu. Não há mais impossibilidade. Mas sabe o que está acontecendo? A vida diária está cegando o fio. As necessidades diárias, a busca diária. Nós dedicamos muitas horas nas coisas desta vida e poucas horas nas coisas espirituais. Não há fé que aguente, irmãos. Se aguentamos é por causa da graça. Não sei se você costuma ir à academia, né? Se você é fitness, se você gosta de ir. Eu fico me arrastando, eu sofro muito com a academia, não tenho paciência, mas já fui muito. E não sei se você já foi e para uns meses de ir. Você fazia esteira, levantava uns pezinhos lá de 500 gramas e tal, né? E parou de ir. Aí resolveu ir de novo. E aí quando você voltou de novo, o que aconteceu? Está tudo duro. Ficou mais pesado. Ficou mais difícil. A vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você para, quanto menos você lê, quanto menos você ora, quanto menos você tem contato com Deus, para recomeçar é mais difícil. É mais difícil. Mas quando você recomeça e você permanece, o corpo esquenta. O fio começa a vir. O que eu tenho de melhor para dizer para vocês esta noite é que você tem que investir o fio espiritual na sua vida. Você tem que fazer isso. O pastor não pode fazer, a igreja não pode fazer, é você que tem que fazer. Eu tenho que criar músculo nas pernas, né? Velho precisa de músculo nas pernas. Eu vou mandar minha mulher fazer no meu lugar. Não vai funcionar, não é? O pastor vai fazer no meu lugar. Não vai funcionar. A casa a gente tem que estar na rocha. Uma observação que aqui é interessante. Quando Deus se ira com uma pessoa, e Deus se irou com o povo de Israel, quando Ele se ira, Ele tira a capacidade de compreender. Lázaro estava morto há 4 dias. Lembram da história? Jesus chegou lá e Lázaro estava morto e Jesus fala, tira a pedra. A irmã falou, não faz isso, vai feder o negócio aqui. E Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto e me ouve voltará a viver. Mesmo que esteja morto, viverá. E Jesus, e aquelas pessoas que viram a ressurreição de Lázaro, alguns se converteram na hora e outros foram dedurar Jesus para os fariseus. Ao invés de se converterem também, de aceitarem Jesus, foram dizer lá, olha o cara lá, o Jesus de Nazaré, arrebentou a boca do balão, ressuscitou um morto. Não era para se converter? Leia o texto depois com calma. Mas os sentidos fechados. E quando Deus, Ele fez isso com Israel, quando Deus se ira com alguém, Ele tira o entendimento. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso mostra que milagre não traz fé. Os israelitas viram milagres por 40 anos. Incrédulos até o fim. E pagam até hoje esse preço. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, o Senhor, quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão não podiam crer. Olha o texto devagar lá, essa palavra é terrível. Não podiam crer, porque como disse Isaías em outro lugar, cegou-lhes os seus olhos, endureceu os seus corações. Quem cegou? Deus cegou. Sabe por quê? Porque Deus fala uma vez, não ouve, Deus fala 2 vezes, não ouve, Deus fala 3 vezes, não ouve, continua na rebeldia, um dia Deus tira a mão. E Deus tira a capacidade de crer, de ter fé. Isso aconteceu com Israel. Mas você é filho de Deus, Ele não quer que isso aconteça com você. Ele quer mais é que você o ouça. Quando a gente se torna pai ou mãe, a gente aprende muito sobre filhos. E uma coisa muito legal que a gente tem quando é pai e mãe é quando o filho ouve a gente. Quando você ensina uma criança, ensina um jovem, seu filho adolescente, e ele obedece, é uma alegria indizível para o pai e para a mãe. No ministério anterior a gente tinha
uma cerimônia lá especial, que os judeus fazem o bar mitzvah. Uma vez nós fazíamos o bar barca, alguma coisa assim. E era uma cerimônia que a gente orava para os nossos filhos e a gente dava a chave da casa, uma chave simbólica. Dava a chave da casa para o nosso filho. Tinha uma reunião assim, culto, com louvor e tal. A gente abençoava os filhos e dava a chave, uma chave, como se fosse a chave da casa, significando que eu confio plenamente em você agora. Deus já te deu essa chave, porque você está em Cristo. Então, que você... E Isaías falou isso 700 anos depois de Moisés. Então a pergunta esta noite, hoje, aperta o botão aí, gente, que travou. A pergunta para nós esta noite é: como é que vai a sua sensibilidade espiritual? E esse texto é muito legal, porque quando Paulo estava ministrando na cidade de Tiatira, eu acho, diz assim, ele estava ministrando, pregando, né? Uma das que ouviram a palavra de Paulo era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o coração para atender a mensagem. O Senhor abriu o coração dela. E eu oro todos os dias para Deus abrir meu coração, para que Deus me dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender a Escritura. Sabe por que eu tenho que fazer isso todo dia? Porque as preocupações desta vida vão me deixando com sentidos embotados e vai me deixando longe do que Deus quer. Como estão os seus sentidos? Estão embotados ou estão afiados? Como que eu afio meus sentidos? Não tem por onde, não há um atalho. É o seu contato com a Escritura, é o seu contato com a oração, é o seu contato com o povo de Deus, é o seu contato com leituras evangélicas, é o seu contato de santificação. Tem certos filmes que o crente não deve ver, tem certos lugares que o crente não deve ir, tem certas atividades que você pode achar que não tem problema, mas você tem que perguntar se fere o Espírito Santo. Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo. Mas 1 João também fala assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é um Pai que ama, irmãos. Deus sempre ama. A gente fala assim: eu cometi um deslize, Deus deve estar bravo comigo. Não, você está bravo com você. Deus está entristecido. Mas se você voltar, pedir perdão, é o pai do filho pródigo, né? Lembram? O cara pisou na bola, humilhou o pai, diante de toda a comunidade. Mas quando o filho veio todo arrebentado, o pai estava lá de braços abertos. Põe um anel no dedo dele, porque ele é filho. Põe uma sandália nova e põe uma roupa bonita, porque ele me pertence. E é o que Deus diz para você hoje. Eu espero que você saia daqui preocupado em desenvolver um pouco mais a sua leitura da Bíblia, preocupado em ter um pouquinho mais de oração. Venha na semana, no mês de escola de inverno, leia a sua Bíblia. Há tanta coisa gravada boa, há muito lixo também, mas tem muita coisa boa gravada em YouTube e tal, que pode edificar a sua vida. Você que tem que afiar o seu fio, tá bom? Feche seus olhos, por favor, 2 minutinhos. Eu quero orar com vocês. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esses irmãos queridos que vieram esta noite. Obrigado pelos visitantes. Obrigado pela porta desta casa aberta para Te cultuar. E eu peço que o Senhor tome o meu coração e o coração dos meus irmãos e nos dê, Senhor Deus, disciplina, coragem e vontade de afiarmos nossos sentidos espirituais, de afiarmos a nossa vida interior. E eu sei que o Senhor está do nosso lado. O Senhor quer que isso aconteça. Então, Senhor, mesmo que tenhamos que a partir de amanhã levantar cedo, pegar o carro, pegar o ônibus, o metrô, o trem e enfrentar um chefe, um trabalho ruim, difícil, mas que mesmo assim eu esteja consciente de que o Senhor está comigo, que eu esteja consciente que o Senhor me ama e que o Senhor está me dando a graça e o desejo, a possibilidade de ler o Teu livro sagrado, o Teu livro santo, e de em qualquer momento, elevar a minha oração ao Pai que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. Que o Senhor está comigo, o Senhor me abençoa e o Senhor quer afiar os meus sentidos. Ajuda esse povo a ser vitorioso desta semana.
nos dá o pão espiritual essa semana, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus.